Vidas Passadas, novo filme da Celine Song, é um daqueles raros casos de filme que se mantém em evidência por muito tempo. Um filme que aparece nas premiações agora, essas premiações americanas e tal, que deve aparecer em muitos Oscars, inclusive o Oscar de melhor filme, mas que teve estreia lá atrás, passou no Festival de Berlim. Ou seja, o Oscar é mais de um ano depois do Festival de Berlim e esse filme continua sendo muito comentado desde então, passou aqui no Festival do Rio e chega agora oficialmente para todo o público. Vidas Passadas é essencialmente um melodrama, um romance melodramático, daqueles romances impossíveis que a gente sabe desde o início que é um romance impossível, um romance de separação daqueles personagens que não podem ficar junto. Talvez o que tenha de um algo a mais nessa dinâmica que seja o personagem do João Mangaro no meio de tudo isso, que é um personagem muito interessante, por mais que ele não tenha muito espaço, ele é um personagem que é muito interessante para criar essa dinâmica e como ele lida com toda essa situação. Um filme que eu não vi nada sobre, mas ele provavelmente é bastante autobiográfico. É um daqueles filmes que você assiste e fala, tem muito da diretora presente aqui, então a gente vai acompanhar esse casal que nunca chega a ser um casal, então ela vai embora da Coreia do Sul para os Estados Unidos com apenas 12 anos de idade. 12 anos depois eles começam a se conversar por vídeo, né, por Skype, e aí mais 12 anos até que eles possam se encontrar, e aí a vida deles, obviamente, já está completamente feita. Então essa separação de 24 anos que a gente vai retroceder, né? A gente começa o filme com uma sugestão interessante aqui, então a gente vai ver esses personagens primeiro de uma forma bem afastada, com uma narração ali como se fosse uma conversa entre duas pessoas, que é uma sugestão de como se fosse a gente, o público, justamente por a gente nunca ver quem são essas pessoas falando, e a câmera vai se aproximando desse trio, vai se aproximando até ficar enquadrada basicamente só a Greta Lee, que é a verdadeira aqui protagonista do filme, e ela dá uma olhadinha pra gente, quase como se ela estivesse olhando de volta pra gente e falando assim, eu vou contar essa história pra vocês, por mais que obviamente ela não diga isso, mas é o que vai sugerir toda essa movimentação bem lenta inicial. E é uma movimentação interessante, né? Porque isso é o que vai permear todo o filme. Apesar de ser um melodrama, ele não vai ser aquele melodrama que a gente tá mais acostumado com esse tipo de romance. São melodramas que fazem a gente sofrer muitas vezes pelo exagero, pela profundidade. É uma das marcas do melodrama, né? O melodrama, por exemplo, é um dos gêneros, provavelmente o gênero que mais se usa o close, a ideia da identificação, da gente sofrer junto com os personagens. Não que a gente não vá sofrer de alguma forma junto com esses personagens, só que a abordagem aqui da Celine Song, ela é muito diferente nesse sentido. É um melodrama mais sutil, um melodrama muitas vezes mais afastado, que ela vai basicamente conversar muito com a gente por meio desses enquadramentos. Então, o que eu falo muitas vezes para vocês, que o enquadramento natural, entre aspas, do cinema é com os personagens, com o olho dele, mais ou menos como eu tô aqui, né? O olho nessa linha que começa o terço de cima da tela, digamos assim. Aqui, em muitos momentos, o que ela vai fazer é, por exemplo, colocar os dois, principalmente os dois personagens desse casal, digamos assim, esse casal que não é um casal que eu tô falando, colocar eles bem para baixo no quadro, dando essa sensação meio que de desconforto, de que não vai rolar, algo ali não tá certo, algo ali não vai funcionar. E até como ela vai enquadrar esses dois momentos que ela faz isso, o primeiro com a personagem em primeiro plano, com a protagonista em primeiro plano, na verdade centralizado, e ele bem mais pro canto da tela, quase sendo jogado para fora da tela. Depois, quando ele tá mais no controle daquela conversa, ele vai estar centralizado, ela vai estar mais pro canto da tela. Então ela vai criar muito por meio dessa ideia, dessas sutilezas, os movimentos de câmera, eles são aqui, digamos, muito sofisticados. É um filme que ele tem a câmera se movimentando quase o tempo inteiro e é quase imperceptível, é quase como se ela estivesse conversando com a gente por meio dessas movimentações. Então, quando eles vão se encontrar a primeira vez, né, e começar a conversar, né, primeiro quando eles se encontram, tem esse jogo que ela faz de colocar um
e depois o outro no plano e tirar, colocar no campo e tirar do campo sem cortar, né? Só movimentando de um para o outro, de uma forma muito interessante que o fundo fica desfocado, né? Então essa é a relação desses dois personagens no mundo, mas como se ali só importasse a eles mesmos, ou quando eles começam a conversar mesmo, a gente vai ver eles lá longe, bem longe mesmo, e aí eles vão se aproximando bem aos poucos. Então ela vai usar muito dessa sugestão, né, de começar afastado até que a gente comece a conhecer esses personagens de perto. A própria apresentação do Mangaro vai ser nesse sentido, a gente vê ele longe até que ele se aproxima e eles começam a conversar. Então é um filme que ele vai muito na linha dessa sutileza, né, e é até por isso que para mim me soa ainda mais autobiográfico. Essa ideia do afastamento, essa ideia da distância, que só pode encontrar algum tipo de proximidade por meio de uma tela de computador ou coisa do tipo, ao mesmo tempo que o tempo está passando. E aqui os movimentos de câmera eles vão criar muito essa sensação de que o tempo está fluindo de alguma forma. Por mais que tenha marcado, né, esses tempos, 12 anos depois, aparece escrito pra gente essa sensação de que aquilo está passando e eles vão continuar distantes, está presente o tempo inteiro por meio dessas movimentações, por meio dessa ideia de espera. Eles esperam parados enquanto o mundo continua se movimentando, ainda que lentamente, para agonizar mais isso, porque como eu disse, os movimentos eles são quase sempre muito sutis, quase sempre muito lentos. Mas ele ainda tem esse movimento, o tempo ainda está passando. Então é um daqueles filmes que é até interessante a gente entender como o enquadramento pode, não necessariamente ele vai dizer sempre muita coisa pra gente, mas como ele pode dizer muita coisa pra gente. E aqui acho que tem um momento chave, né, uma cena chave nesse sentido, que é justamente quando estão os três personagens juntos no bar, como começa enquadrado aberto, como começa a aproximar dos dois e a gente vê apenas os dois, enquanto o personagem do Mangaro ele só aparece como uma reação distante, digamos assim. Então eu acho os três personagens aqui muito fascinantes, muita gente pode focar só no casal principal, mas eu acho que o personagem do Joe Mangaro ele tem uma importância, uma presença muito forte. O que eu não gosto muito no filme, o que não me pega muito em toda essa relação, é justamente quando ela tenta ter uma abordagem que é mais a cara do melodrama, uma abordagem mais direta, uma abordagem até mais manipulativa. O melodrama é um gênero que ele é muito manipulativo, e isso geralmente é algo muito positivo. Mas quando ela vai nesse sentido, se usando da montagem em alguns momentos para relembrar quando eles eram pequenos, fazendo coisas juntas, coisa do tipo, ou mesmo um discurso do Mangaro na cama, falando sobre ela sonhando em coreano e que ele não consegue entender e como ele não se sente parte disso. Quando ela vai nesse discurso mais direto, eu acho que é onde o filme funciona menos, justamente por ele ser um filme muito mais sutil, e quando ele busca esse impacto maior por meio de uma manipulação mais direta, é para mim onde ele não funciona tão bem assim, digamos. Mas acho que, no geral, acho que ele funciona muito bem justamente porque é uma diretora que sabe com o que ela está lidando, sabe com o que ela está trabalhando, essa ideia de que ela conhece muito daquilo, desde a personagem que vai imigrar até o que fica no seu país, até o que fica na Coreia enquanto ela está nos Estados Unidos, e como esse distanciamento físico, esse distanciamento cultural vai gerar essa espécie de, não que eles vão perder esse contato que eles têm, mas ainda vai ter algum tipo de estranhamento. É um ótimo filme, eu acho que é um filme que vai merecer essas indicações e tal, por mais que ele não tenha talvez me impactado tanto quanto eu esperava. Talvez essa falta, e aí talvez seja até um pouco da minha expectativa, mas esse lance do melodrama de dar uma porrada maior, esse filme ele nunca dá, ele sempre fica num caminho mais sutil, e é a proposta dele. E funcionou pra mim durante quase todo o filme, mas não sempre. Parece que o filme inteiro caminha para esse momento que vai vir essa pancada, e ela, até quando ela até vem, mas ela vem no mesmo tom, uma certa sutileza. Mas acho que é um filme que vai encantar muita gente, já vem encantando muita gente, e acho que vai encantar mais ainda quando chegar aos cinemas. Filme que deve conseguir indicação para melhor filme, para melhor roteiro, talvez até uma indicação para melhor atriz, eu já acho um pouco mais difícil por causa da competição das campanhas e tal, mas que vai aparecer e vem aparecendo na temporada de premiações. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.